Boa noite a todos. Vamos dar início, então, ao primeiro curso de formação de professores de xadrez, nível básico, promovido aí pela EMPEX. A EMPEX é uma Escola Nacional de Profissionais do Ensino de Xadrez e ela vem com essa missão de formar novos professores e dar um suporte, aprimorar a didática daqueles que já têm conhecimento na área. Mas a proposta desse curso é darmos um suporte, darmos o conhecimento básico, né, do movimento das peças e do ensino do xadrez. Então, eu vou começar aqui colocando o tabuleiro. Então, o tabuleiro ele é constituído aí de 64 casas, né? Cada quadrado é chamado de casa. Então, ele é formado por 8 colunas e 8 fileiras. Cada coluna vai receber uma nomenclatura pela letra, de A a H. E as fileiras vão receber a nomenclatura de números, então de 1 a 8. Então, a interseção de uma fileira com uma coluna vai dar o nome da casa. Por exemplo, aqui na primeira casa da fileira 1, e essa primeira casa aqui debaixo da coluna A, vai formar a casa A1. Se a gente pegar aqui da coluna E, na quinta fila, esse aqui seria a casa E5. E aqui em cima, tipo na coluna H, na oitava fileira, vai ter a casa H8. Então, a gente sabendo o nome das casas, né, quando a gente for fazer o movimento das peças, a gente dita, né, da onde ela está saindo, para onde ela vai. Certo? Alguma dúvida, questão do tabuleiro? Tranquilo, né? Então, como esse é um curso básico, eu vou estar falando também o nome das peças e a sua posição inicial, uma posição inicial de uma partida. Então, nós temos os peões. Os peões, eles são na quantidade de 8 para cada jogador. Então, tem 8 peões brancos e 8 peões pretos. Eles ficam dispostos na fileira 2 para as brancas e fileira 7 para as pretas. Ok? Então, teremos um par de torres, que fica na coluna A e H, A1 e H1 para as brancas, A8 e H8 para as pretas. Temos um par de cavalos, fica em B, coluna B de bola, e G. Temos um par de bispos, que fica na coluna C e coluna F. E temos uma dama branca e uma dama preta, e um rei branco e um rei preto. Essa é a disposição inicial das peças para uma partida. Então, a dama, como o tabuleiro, eles podem acabar arrumando as brancas ali na fileira 7 e 8. Se não tem anotação, não tem problema. Pode deixar os alunos arrumar de uma forma invertida assim, que não vai ter problema nenhum. A única coisa que a gente tem que ter atenção é que a dama branca sempre vai estar na casa branca, no início da partida, e a dama preta na casa preta. É muito comum eles arrumarem
de uma forma invertida. Então, a gente passa uma liçãozinha assim, fala assim, as mulheres vão estar com um vestido branco, né? A dama vai estar com vestido branco, então ela vai começar na Casa Branca. A dama preta vai estar com vestido preto, então fica na Casa Preta. Isso para não confundir esse início da partida e não inverter rei e dama. Ok? Alguma dúvida sobre posição das peças? Ou até o nome das peças, né? Tipo, se é a primeira vez que está tendo contato com o jogo, pode me interromper, pode perguntar, né? Se eu falei muito rápido o nome das peças, pode perguntar daí para eu falar mais devagar e você vai anotando, tá? Tem alguma dúvida? Pode falar. Tranquilo. Não tenho dúvida, tá bem tranquilo. Mas eu vi que tu falou ali pro colega que tá no Face, eu tava procurando aqui porque o som tá meio ruim para mim no celular aqui. Eu entrei na página da Impex, mas tem aqui, tá rolando uma live pelo Face ou não? Essa transmissão aqui é para estar saindo no grupo da Impex. Você não conseguiu localizar? Não localizei dentro do Face aqui. Já, o Impex sim, mas não achei nada como live ou tô na página inicial. Mas eu não quero também trancar a tua aula. Segue aí que eu vou, quando eu achar. Se tu notar que eu saí daqui é porque eu fui pro Face. Né? Não leva mal se eu sair aqui do Zoom. Eu nunca tinha usado essa ferramenta. Sim. Daí o som não tá muito legal para mim aqui, não tá achando legal. Mas Tá. de repente é algum no celular da minha esposa. Tranquilo, segue. Deixa eu perguntar aqui, o som tá legal para os demais? Porque pode ser Para mim tá ok. Não, então pode. Então, Márcio, deve ser a tua saída de som aí mesmo. Obrigado. Segue aí que tá legal. Não, beleza. Então, agora eu vou falar então de cada peça e cada movimento das peças e já colocando de uma forma, uma proposta didática para você ensinar na sequência para o novo aluno. Então, isso é uma proposta que você pode seguir, né, nessa mesma ordem que eu vou passar aqui, mas não é uma receita de bolo. Você pode adaptar a sua forma de ensinar. Então, não quer dizer que a sequência que eu passar aqui seja a verdadeira e absoluta, né? Vamos lá, então. Então, eu começaria ensinando o peão, tá? Colocaria só, né, para mostrar para o aluno, eu coloco um peão na mesma coluna e falo aqui qual que é o movimento dele. Ele só anda para frente uma casa, depois a gente vai falar da exceção, quando que ele pode andar duas, e se tiver alguma peça na frente dele, ele não pode mais avançar. Então, eu vou jogar aqui com as brancas sempre começam. Pretas jogam, brancas jogam pela segunda vez, a preta responde. Aqui, as brancas têm condições de fazer algum movimento? Não. Isso. E as pretas? Também não. Também não. Então, a gente já sabe como ela se movimenta e que se tiver alguma casa à frente dela, ela não consegue continuar o avanço. E a forma dela capturar no jogo seria nas diagonais superiores, né? Diagonal para frente. Mesma coisa aqui, o peão preto que está indo em direção à fileira 1, então ele ataca na diagonal, que tipo na visão das brancas seria inferior, né? Ok? A partir dessa explicação, eu pediria para que colocasse um peão da mesma cor ao lado.
pode ser direito ou esquerdo, para a gente fazer o exemplo da captura. Então, colocou-se 2 peões no tabuleiro, a gente pede para as brancas jogar fazendo o movimento de captura. Então, no xadrez, a gente não salta sobre a peça igual em damas e a gente captura no local que a peça do adversário está. Então, vou fazer novamente aqui o movimento. Então, o peão branco vai pegar a diagonal e vai tomar o peão preto. Então, agora é a vez das pretas. Essa também que faça o movimento de captura. E assim, a gente conseguiu exemplificar bem como que o peão avança e captura. Aí, para fixar essa prática, para fixar esse avanço e tomada de peça, eu passo esse exercício aqui, 2 peões contra 2 peões. E não tem aquela exceção ainda do salto de 2. Né? Eu só vou apresentar o salto de 2 casas quando eu tiver com os 8 peões no tabuleiro. Ok? Posso dar prosseguimento aqui? Eu tenho alguma dúvida? Tranquilo. Então, beleza. Aqui, como não tem o salto de 2, não vai ter variantes ao ponto de, como as brancas que começam, ela sempre vai perder aqui. Né? Se as pretas jogarem de forma correta, todas as vezes as pretas vão conseguir eliminar os 2 peões brancos. Tá? Então esse exercício é bem legal assim para quando você está fazendo com uma turma, porque você pede que cada vez que eles jogarem, jogue com uma cor, uma vez de brancos, uma vez de pretas, até que todos consigam, né, de pretas ter eliminado os 2 peões brancos. Então, sempre aqui as pretas vai conseguir eliminar os 2 peões brancos. E é legal ver que, tipo, tem hora que de brancas eles conseguem ganhar do de pretas, porque o de pretas entregou as peças. Então, as brancas sempre tem que começar aqui. Então, se as pretas poderiam ter ganho e acabam vindo para cima e entrega as peças, ou outra hora pode empatar, né? Tipo, se as pretas jogar certinho e eliminar. Só que se jogou de uma forma errônea aqui, pode haver um empate. Então, eles vão tendo a primeira experiência, né, com o jogo aí, com avanço e captura. Beleza? Alguma dúvida? Pode me interromper em qualquer instante, tá? O Marius fez uma pergunta ali no chat. Se tem como iniciar o jogo no A1 sendo Casa Branca? Agora que eu estou olhando o chat ali, quando a gente estava falando do tabuleiro. Então, estou falando aqui uma didática que se a gente estivesse trabalhando numa turma aí de 30 alunos, para você estar fazendo que eles joguem de brancas, de pretas, e pergunto se todos, né, já conseguiram vencer de pretas ali, para a gente dar, para a gente passar para o próximo passo. Se você estiver ensinando 1 ou 2 pessoas, vai ser, claro, vai ser muito mais rápido do que tiver ensinando uma turma inteira, né?
Depois que eu ensinei dois peões, eu passo a ensinar 4 peões. Aí, as variantes vão ser muito maiores, então não mais as pretas sempre vencerão. Aqui tem 50% de chance para cada um vencer. E aí qual seria o objetivo? Conseguir levar um peão para a última fileira ou eliminar os 4 peões do adversário. Então esse aqui já seria nosso joguinho 2, né? Nosso segundo joguinho apresentado para os alunos, para eles fixarem bem o movimento de peões. Ok? Feito 4 contra 4, aí pode-se colocar os 8 peões. Com a mesma ideia, com o mesmo objetivo, que é chegar com o peão na última fileira para vencer o exercício. E aqui a gente explica mais uma regra. Quando o peão está na sua casa inicial, ele pode saltar 2 casas. Pode jogar uma ainda, normal, como a gente tinha visto, ou lançar 2 casas. Então ele tem a opção de jogar uma ou 2 casas. Tá. E esse aqui, que está aqui em G3, ele não lançou 2 casas. Eu posso jogar 2 casas com ele agora? Pessoal, tá tudo... Não. Isso, porque a opção de andar com 2 é somente se eles estiverem Na sua casa inicial. na casa inicial aqui. Ok? Tá. Então, visto que se o aluno já pegou a prática do peão aqui, tá bem tranquilo, a gente pode passar para a próxima peça. Daí, no caso, é o bispo. O bispo, ele anda nas diagonais. Então, todas as peças do xadrez, elas podem voltar, com exceção do peão. Então, o peão é a única peça do xadrez que não volta. Todas as outras podem voltar sem problema. Então, o bispo ele vai andar nas diagonais. Então, nós temos um bispo que sempre vai estar na casa escura, porque ele começa aqui em C1, e sempre vamos ter um bispo que vai andar nas casas claras, porque ele começa aqui em F1. Mesma coisa as pretas, que vão ter lá em C8 e F8. Ok? Então, apresentamos então o movimento do bispo, e para fixação a gente vai passar um exercício para o aluno. Então, como seria esse exercício? Aqui. Os 8 peões. E os 2 bispos. Aqui a gente apresenta mais uma regra do peão também, que quando o peão
chega na última fileira, ele se promove, né? Tipo, é promoção do peão. Ele se transforma em qualquer outra peça, menos o rei. Ele pode se transformar numa dama, num bispo, num cavalo ou numa torre. Então, como a gente só conhece, até o momento, o peão e o bispo, a ideia nesse exercício é promovermos a um terceiro bispo. Aquele que tiver 3 bispos, vence o exercício. É uma coisa bem simples para que eles comecem a absorver o movimento da segunda peça. Alguma dúvida? Tá, então vou fazer aqui então, não vou chegar ao final, mas vou fazer só. Tá, então eu só comecei o jogo ali e pôr os alunos para jogar dessa forma. Então, uma vez que você viu que eles absorveram o movimento do bispo, a gente pode passar para a terceira peça, que é a torre. A torre é um movimento mais fácil porque vai andar nos ângulos retos, né? Os lados, para trás e para frente. Tá, uma coisa que eu não falei é a captura de peças, né? Como que o bispo captura a peça. Da mesma forma que o peão, eu falei que ele tem que parar em cima da casa da peça do adversário, o bispo também. Ele tem que, né, todas as peças do xadrez capturam parando em cima da casa que tenha a peça do adversário. Então, se esse movimento que eu fiz aqui, né, o bispo capturando o peão, o bispo pode capturar o bispo aqui. Ok? Então, voltando a falar da torre, ele pode andar para os lados. Então, nenhuma peça do xadrez pula a outra, com exceção do cavalo. Então, o bispo aqui, ó, esse movimento aqui, ele não existe porque não tem como pular outra peça. Tá? Então, voltando a falar da torre aqui, pode andar para o lado direito, esquerdo, para trás e para frente, quantas casas puder, né? E o movimento de tomada é onde está a peça do adversário. Aí, o bispo pode tomar aqui. Se fosse a vez das brancas aqui, uma pergunta muito comum, muito recorrente dos alunos é: professor, eu posso tomar todas na sequência? Tipo, porque lá em damas, né, pode fazer uma sequência de captura, né, mais que uma peça. Na damas ele consegue capturar 2, 3, até 4, né, o que for possível ele capturar, ele vai fazendo. Então ele traz essa ideia da damas, que é muito legal, né, eles fazerem comparação com outro jogo do mesmo, que usa o mesmo tabuleiro. Aí ele fala: eu posso tomar todos os peões? Aí a gente tem que explicar que não, que só pode tomar o primeiro. Tomou o primeiro e ali tem que ficar. E aí que a gente já fala, ó, tem que pensar bem se compensa tomar ou não, porque ele vai ficar ali igual agora. Se eu tomar o peão vai tomar a torre. E aí, depois que eles aprenderam o movimento da torre, aí eu começo a falar o valor dessas 3 peças. Qual que é o valor que elas têm no jogo, né? O poder de ataque e defesa delas. O peão, ele vale 1 ponto. Né? Até é bom anotar isso aí, né? Quem está estudando pela primeira vez. O peão, ele vale 1 ponto. O bispo, ele vale 3 pontos.
e a torre vale 5 pontos. Então, conforme eles vão ter a prática do jogo, eles vão ver mesmo que a torre é mais eficaz que o bispo quando ela está mais solta. Então, esse valor é dado a elas pelo poder de ataque e defesa que ela tem no jogo. Certo? Depois que já expliquei torre e bispo, a próxima peça que eu explico é o rei. Com o rei, já vem a ideia do que é cheque e o que é checkmate. São duas coisas diferentes, né? E tem que deixar bem claro isso pro aluno, que cheque é uma coisa e checkmate é outra. E já explicar, então, que o cheque é quando o rei está sobre ataque, né? Vou jogar o bispo aqui, ataquei o rei, isso é um cheque. Então, ele tem a opção de cobrir. Se ele não tivesse esse peão aqui, não tivesse como cobrir o cheque, ele teria que movimentar. Uma outra forma de sair do cheque, então eu apresentei cobrir e mover. Uma outra forma de sair do cheque é eliminando a peça que está dando cheque. Se eu tiver condições de eliminar a peça que deu cheque, eu dou o ataque. Então, são 3 formas de sair do cheque. Tomar a peça, cobrir o caminho da peça até no rei, ou mover o rei. Aí tem que analisar qual que é o melhor movimento. E checkmate é quando o rei recebe o ataque, recebe o cheque e não tem como sair não tem como usar essas 3 formas de sair do cheque. Não tem como tomar a peça que está dando cheque, não tem como cobrir o caminho dela até no rei e não tem como movimentar, né? Se eu movimentar o rei agora, ele vai continuar sob ataque. Certo? Então, sendo a vez das brancas aqui, ó, esse movimento do bispo indo para D4 é checkmate. Alguma dúvida? Então, após explicar o que é cheque e o que é checkmate, e claro, explicando que o checkmate é o objetivo do jogo, né? O objetivo para eu ganhar o jogo é dar checkmate no rei adversário. Aí uma questão de regra, né? Que é uma regrinha bem legal de vocês saberem e já passar para o aluno. É proibido capturar o rei. Tem uma regra lá que diz que é proibido capturar o rei. Ah, por que tem essa regra? Né? Qual o motivo dela existir? Né? Falou assim, não, é regra. Ai, porque assim, se você der um cheque, o teu adversário não vê, mexe outra peça, você vai lá e captura o rei, acabou o jogo. Né? Então, parece que... Deixa eu montar uma posição aqui. Né? Jogar aqui, jogou aqui, jogou aqui, jogou o bispo, aí eu vou lá e tomo o rei. Conseguiram acompanhar aqui a sequência? Ó, as brancas jogaram e deram cheque. Certo? Cheque. Cheque não é final de jogo. Aí,
as pretas não viram e mexeu o bispo para G4. Aí as brancas vão lá e capturam o rei, acabou o jogo. E aí, como eu falei que a regra não permite que o rei é capturado, como que vocês resolveriam essa situação? Agora eu quero escutar um pouquinho vocês aí. Me ouvir, Paulo? Estou escutando. Eu acredito que o aluno, assim, eu estou prestando mais atenção na parte didática sua, tá? De parabéns, viu? Não, obrigado. Faria assim, ele está olhando, está me ameaçando, professor, ele está me olhando para mim, está me ameaçando. Então, eu posso tomar a peça para mim. Aí eu acredito que mostrar ao aluno que o rei é uma peça que você não retira do tabuleiro. Isso, é uma regra. Acho assim que para ele aprender que o rei não se tira do tabuleiro, porque os outros jogos com damas, você retira todas as peças. Eu acho que eu iniciaria por aí, para também deixar os outros falar, senão eu vou dizer toda a resposta. Vamos lá, alguém tem mais alguma ideia aqui? Como que... A minha ideia ou sugestão é que os pequenininhos, assim, os bem pequenos, assim, eles têm prazer de aquele rei, assim, na mão deles é um troféu, né? Sim, Ó, sim. peguei o comandante, né? Para eles é um Isso. prêmio deles, né? Então é difícil Não, também a gente cortar esse barato deles, né? Mas eu costumo não. dizer assim, para meus alunos assim que como tu aplicou o golpe perfeito nele, ele não consegue fugir para um lado, tu tem que deixar ele para poder mostrar para os outros. Os outros veem como é que foi o teu golpe. Eu tento identificar assim, né? Mas a gurizada tem muito prazer Não, em é pegar ótimo. aquele... Isso, então, nada impede de na sua aula, numa determinada idade, você deixar isso acontecer, né? Totalmente didático. E aí, no seu planejamento, numa certa idade, você apresenta a regra mais rígida, né? E não deixar tomar mesmo e explicar que existe esse impedimento, né? Então, ótimo. Até para eles é muito difícil assim entender que o cheque, aquela jogada que tu comentou ali, né? Era cheque, não era mate. Mas o Isso. colega não viu que estava em cheque, jogou outra peça. Eles é Uhum. muito difícil entender aquilo aí no início, né? Ah, mas ele que errou. Eu Sim, sim, capturei, né? né? Eu capturei o Exatamente. adversário, o rei deles. Então é difícil. A gente costuma assim jogar como os pequenos ainda. Ah, tem um erro, né? Pode cometer um erro. Cometer um erro é como se fosse um cartão amarelo. Ó, tu cometeu um Isso. erro. Né? É complicado, mas a gurizadinha É vai pegando o jeito. isso. Então, é exatamente isso mesmo. Tem que ver com que idade que a gente está trabalhando, né? E até que ponto a gente vai deixar tomar o rei, mas sempre tem em mente que não pode. Aí a questão do cartão amarelo, da questão punitiva, existe na regra também, que é o lance ilegal, né? Então, se fizer 2 lances ilegais, independente da modalidade, independente do tempo de reflexão, perde a partida. Então, exatamente, fazendo uma alusão ao futebol, então, o primeiro lance legal é o amarelo. Se você tomar o segundo amarelo no futebol, o que acontece? Vira vermelho, né? E então, a regra do xadrez é essa. No segundo lance legal, perde a partida. Então, a gente só tem que saber dosar com que idade que a gente está trabalhando para aplicar os 2 lances legais ou deixar tomar o rei, e aí vai da dinâmica da sua turma e não é errado, né? Tipo, deixar tomar o rei, porque daí fala assim, mas você tá explicando contra a regra, você está indo contra a regra do jogo. Não, uma forma didática, liberdade, né? Liberdade didática ali. Perfeito. Beleza? Então, depois que eles já se habituaram bastante, então,
com o que você propôs, com um lance legal ou com a possibilidade de tomar o rei, aí eu já consigo explicar. Nessa altura aqui, que eles já aprenderam tudo isso, já pode explicar o cavalo e a dama ao mesmo tempo. Você explica, dá o exemplo do cavalo. Eles aprenderam o cavalo, você já pode colocar a dama, porque a dama é o simples movimento do bispo e da torre, né? Quantas casas quiser, que eu coloquei uma, mas pode andar quantas casas quiser, só não pode pular peça. Tá? Então a dama ela tem o movimento do bispo e da torre, ok? Agora eu vou falar do movimento do cavalo, que é o mais complexo, e é por isso que eu opto em deixar por último, né? Em deixar para depois que ele já saiba o que é um cheque, que é o checkmate, depois disso que eu coloco o cavalo. Ok? Então vamos ao movimento aí do cavalo. Aqueles que nunca viram o movimento, eu ensino de uma forma diferente e fica fácil de assimilar. Ele tem que andar uma reta e uma diagonal. Então, se ele andou uma reta para frente, ele tem que andar uma reta diagonal. Se ele andou uma reta para o lado, ele tem que andar uma diagonal para o lado. Né? Então, a gente costuma ensinar o movimento em L, anda duas e vira uma, que dá no mesmo resultado. Então, para quem nunca viu, falar que tem que andar uma reta, uma diagonal, também consegue absorver. Por quê? Nesse movimento de reta, a gente pode falar que ele salta sobre outras peças e nada acontece com ela. Então, eu posso saltar sobre o cavalo do adversário e fazer a minha diagonal aqui. Ou eu posso saltar sobre a minha peça, saltar sobre a minha torre e viro a diagonal aqui. Ok? Então, esse é o movimento. E no movimento final é que faz a tomada de peça. Então, se eu fosse jogar aqui uma reta para frente, saltando sobre o cavalo preto, eu teria que virar para a diagonal aqui, uma única, né, vindo para frente. Eu tenho uma peça branca. Então, esse movimento aqui eu não posso fazer porque tem uma peça minha ocupando o local que o cavalo, que eu gostaria que o cavalo fosse. Então, ali não pode ir porque tem uma peça minha. Já se eu pegar uma reta para o lado e diagonal, tem uma peça preta, uma peça contrária à cor do cavalo, eu posso fazer a tomada da peça. Ok? Então, com o cavalo aqui do canto, eu explico isso para o aluno e peço para ele fazer o lance e encontrar dois lugares que o cavalo possa ir a partir daqui. Então, ele vai fazer, aí eu peço para ele voltar e marcar aquele lugar. Pode marcar com uma peça de damas, né? Pode marcar com ficha, com qualquer coisa. Mas peça para ele marcar para ver se ele está fazendo o movimento certo. Porque ele pode fazer uma reta para a direita e uma diagonal para a esquerda. Aí ele vai marcar aqui. Ah, mas como que ele chegou aí? Ah, fez uma reta, uma diagonal. Daí tem que lembrar. Falou, não, se você fez uma reta para a direita, você tem que fazer uma diagonal para a direita. Se você fez uma reta para frente, você tem que fazer uma diagonal para frente. Ok? Daí pede para ele marcar e ele acha o outro movimento, o outro local que ele pode se movimentar e marca
o segundo. Aí eu coloco o cavalo numa outra posição aqui. Primeiro foi em A ou H, aí eu coloco em G ou B. Aqui eu peço para ele marcar 3 lugares. Ele começa a procurar. Achou 2, aí ele vê que para o lado não dá, para o lado direito não dá, daí vai para o lado esquerdo e acha o terceiro ponto. Achou o terceiro, aí eu coloco em C e peço para ele achar 4 locais que o cavalo poderia ir. Ok? Alguma dúvida quanto ao movimento do cavalo? Não sei se alguém aqui está vendo o xadrez pela primeira vez. Ah, mas nada impede de você explicar. Anda 2 e vira 1. É o mesmo resultado, tá? Não tem problema. Aí depois que passou a 4, procura um lugar que vai ter 6 lugares. Então aqui, ó, em F2, ele vai achar ele vai achar 6 lugares para e aí, achando 6, coloca numa posição que ele vai achar os 8 lugares que é possível. Fazer o movimento aí. Ok. Podem ir mandando no chat ou, né, se tiver alguma dúvida aí, pode mandar. Eu queria fazer uma prática com vocês dessas partes dos jogos de fixação aqui que eu passei, né? Tá, então eu precisaria de 2 voluntários aqui para a gente fazer os joguinhos de fixação, porque a parte básica, né, aprender o movimento das peças e a proposta das dinâmicas, né, seria isso. Agora, o que eu preciso é colocar vocês em prática aqui. Então, eu queria 2 voluntários para a gente fazer o joguinho aqui, por exemplo, de torre e bispo, promovendo ou vai todo mundo aí de brancas, eu vou de pretas. O que vocês acham melhor aí?
Pode ser. Vai ficar como voluntário. Eu e a Manuel aqui, no menino. Vamos lá, vocês vão de brancas. Falo. Pode ser? Ó, esse aqui, Bernardo começou de brancas também. Quem é que vai ser? Eu ou Bernardo? Vai um contra o outro? Pode ser também, à vontade. Então, Ele começou com E4. E4. E aí, André? É 5? É 5. Tá. Mas quem tá de brancas? É só para. Bernardo e eu e Emanuel aqui. Marlison de pretas. É que eu tô vendo um só. Ele jogou D3. Ele jogou D3. D3. Ó, já prendeu o bispo aqui. Depois a gente, né? Quando ele vier para cá, ele vai ter só. D6. Qual? C6. D6, ficou assimétrico. Mesma coisa aqui, ó. Esse bispo não consegue mais agir aqui. C6. Ah, é C, não D. F4. Tá, C6. Ó, é que eu mexi errado. Ele jogou C6. Você quer jogar F4? É isso? F4? Tá certo? F6. Pode ser? Mas aqui é ele. Ô, Mario, você falou o objetivo, que é fazer 3 torres ou 3 bispos? Eu estava participando. Então, não, é que vocês já estavam, né? Tipo, aquela hora que o objetivo é fazer uma terceira peça grande, né? Então, Como é que ele pega a região? Ele jogou G3. Eu fiz. O bispo em D6. D6 aqui? Bispo H3. Bispo H3? O som tá bem baixo. É. É isso? Ele tá... Bispo H3, ok. B5. Torre F1. Torre F1. Tô falando. Bispo B7.
A4, Paulo. Bernardo colocou. Qual? A4. A4. A5. Brancas, bispo, D7. Isso aqui já. Bem. Bispo, C8. Quem que é brancas aí? É o... É o Bernardo, acho que é bispo C8 a jogada dele. Não, a de pretas jogou. Bispo C8. Foi. Agora é brancas. Eu acredito que ele vai capturar o bispo, né? Bispo C8 também. É, então. Estou vendo Bernardo se é Mas isso a jogada. esse peão tá caindo. Esse peão tá caindo. Depois tem aqui. As brancas aqui já ficou muito melhor. Bispo C6. Isso, capturou o peão. É porque tocou na torre, né? É, Por isso que eu falei aqui, ó, já. Depois tem torre aqui. torre D8. Peão toma B5. Bernardo. Bispo C7. Outro bispo preto. Bispo D2. Muito bem. Fazendo pressão aqui. Rapazinho joga, hein? Bem, viu? Bem. Bispo B7. Bispo B7. B. Não, D7, D. D de bola. B7, né? Bispo A5. Bispo toma A5 também.
Torre toma 5. Bispo toma C6. Peão toma C6. Eita, eu me complico nessa anotação. É a torre de H8 a C8. É assim, é? Como é? Torre de H em C8? Isso. Torre de H e C8. Isso. Você tá caindo? Torre C5. Torre C5? Espero que seu celular não tenha. Torre toma B2. Peão toma E5. E5. Deixar o adversário sem peão também ganha o exercício, tá? Estou com um pouco. Agora foi horrível passar com a torre. Não sei se eu defendo. Só ataque na dúvida agora. Liga aí. O último jogador dele foi esse. O peão é assim. Tá sem peão, Pedro. É. Qual que é o lance? É tomar o peão de E5. Torre F7. Eu espero que o celular não. O celular depois não reflita. Daqui pra lá, a mesma coisa que reflete de lá pra cá. Torre em F8, né? É F8. Defendeu o peão, né? Agora. Não, aí é. Aí G8. Defendeu o peão. G8. É F, né? É a outra letrinha. Você falou torre G8? Isso, defendeu o peão. Nossa, daí ele. Esse aqui tá indo embora. E aí eu tô perdendo os dois já. Depois eles vão jogar aqui, faz aqui, ó. C7. Torre B7. Ele já tá aqui. C7. Ele jogou aqui. Fazendo a torre e B7. B de bola. B7? Isso. Não, tá. Isso. Torre come G7. Torre G7? Ele comeu o peão. Tanto que eu defendi o peão. Eu disse que era pra botar. Número 7. Dúvida cruel, né? Defendeu dois peões, sei lá. Vai botar ali a outra torre. Sei lá. Para a torre, né? Torre G, né? G7. Torre toma G7. Torre toma G7. Torre toma G7? Defendeu o peão, sei lá. Vai Já tá promover. aqui. Promoveu Já tá a aqui, dama. mãe. Não, a dama não pode não, viu? É torre bis. Espera aí. É só torre bis. Promoveu a torre. Né? Defendeu o outro peão, né? Deixa eu ver o que é que eu jogo. Sei lá. Torre de
Torre de D em 7. Não, na outra. É 7. Essa torre. Torre de B em E7. Torre em H8. Aí, as brancas podem sacrificar as duas torres e ganham o jogo. Tá, ganho. Só para brincar. Deixa eu ver. Torre e... Não, aí só vai uma mesmo. É torre em G6. G5. G6 não, G5. G5 ou G6? 5. Torre, come E5. E5. Então, ele sacrificou. Aí, torre de G, né? Torre de G. Como é que se fala aí, Paulo? Torre de G ou torre de 5? Aqui... Vou aprender a nomenclatura. Isso, não, então é para isso que a gente está aqui. Então, se duas peças iguais vão para o mesmo lugar, aí você fala torre de... Aqui no caso é torre de G ou torre de E. No caso eu vou pela coluna, não pela linha. 5 ou 7. Agora, vamos supor que tivesse aqui, as duas tivessem 5 também, torre de B ou torre de G. Né? Agora, vamos supor que tivesse aqui e você quisesse jogar em G6. Aí você ia falar a torre de 7 em G6 ou a torre de 5 em G6. Tanto assim, qualquer letra ou número que você consiga diferenciar as duas, pode usar. É minha vez, né? Torre de G. É 5, é assim? Isso, torre de G em E5. Caso eu não vou pela linha, não, 5 ou 7. Então, aqui no caso, nós temos uma em G e uma em E. Você pode usar aqui nesse caso, tem G e E, tem 5 e 7. As duas formas estão corretas, porque as duas vão distinguir. Mas quando eu dei esse exemplo aqui, ó. Então, na mesma coluna, eu vou pela linha. As duas estão em G, aí que você obrigatoriamente tem que usar a linha. Se as duas estão na mesma linha, aí você vai usar a letra. Nesse caso aqui, né, nesse caso, você pode usar as E ou G, ou pode usar 5 e 7, que vai identificar. Aí eu joguei torre em E5 e ele jogou torre H. Aqui você ficou sem peão. Então a brincadeira é essa. Ou promover uma terceira torre, ou deixar o adversário sem peão. Deixar a oportunidade agora para outra pessoa. Deixa eu ver quem estava falando no bate-papo aqui. É que eu não estava vendo, Bernardo. Agora que eu vi aqui o chat, tá? Aí você perguntou, se captura todos os peões, ganha? Sim. Então, a proposta ali com bispo e peões, você ensina pela primeira vez a promoção, é isso, você promover um terceiro bispo, se você tiver só de bispo, ou eliminar todos os peões do adversário. Porque daí, sem peões ele não tem mais como ganhar, então teoricamente ele perdeu o exercício. Então, quando eu estou com uma turma grande, eu apresentando a torre e fazendo esse exercício em uma aula, na outra aula eu já faço um torneio com a turma toda, só desse exercício que a gente acabou de fazer. A gente fez torre, bispo e peões. Se tiver relógio, eu coloco 5 minutos para cada um. Se não, eu faço 10 minutos corridos no meu relógio de pulso. Com 10 minutos eu vou vendo quem tem mais condições de ganhar e posso dar vitória.
que não existe no xadrez, né? O árbitro dá a vitória só porque ele vê que está superior, mas na aula, para a aula ficar dinâmica e a gente conseguir terminar um campeonato, eu faço um campeonato de 6 rodadas e em 2 ou 3 aulas eu termino um torneio aí, já quando eles aprenderam bispo e torre. Então esse torneio deixa eles vislumbrados, assim. Quando eu não fazia o torneio, eles achavam a aula muito maçante. E aí eu percebi que eu fazendo o torneio, logo que eu apresento a torre bispo, eles já ficam bem assim, eufóricos com o jogo. Aí eu só vou fazer o outro torneio quando eu apresento o rei, que é a peça de sequência, e eu faço outro torneio. Então eles não ficam naquele anseio de ter todas as peças logo, né? Como está tendo o campeonato, eles esperam sem o cavalo e sem a dama, sem problema, né? Mesmo aqueles que já saibam jogar. Como está tendo o campeonato, eles não ficam naquele anseio de querer todas as peças, né? Que quando a gente está querendo ensinar tudo e aí não tem tempo hábil para isso. Então, essa dinâmica que eu construí de colocar torneios com torre bispo é atrativo. Quando coloca o rei e faz outro torneio é atrativo. Você terminou esse torneio, aí você coloca o cavalo e a dama. Aí você tem uma infinidade de exercícios para passar daí, de meio jogo, de princípio de abertura, aí de finais, né, para dar mate com 2 torres, e aquele que já está craque de dar mate com 2 torres, aí você já pode entrar com mate de 1 torre. Alguma dúvida quanto à questão da dinâmica do exercício? Tá? Eu estou vendo no chat aqui uma dúvida da Miss Lene. Ela perguntou se deve ser o peão, né? Não sei se, Miss Lene, você está se referindo ao peão, quando o peão vai capturar, se ele pode capturar para trás, é isso? Porque, assim, todas as peças do xadrez podem capturar para trás, menos o peão. Todas as peças, né? Eu vou voltar com o tabuleiro aqui. Então, ó, nós fizemos... Deixa eu colocar aqui... Tirar essa torre daqui. Então, ó, a torre branca capturou o peão preto. Então, a torre está voltando e ela pode capturar. Vamos colocar um peão aqui e a torre aqui, ó. As peças pretas, ela pode capturar voltando. Agora, o peão ele captura para frente, mas nunca um peão vai poder capturar para trás. Então, aqui... Meu vermelho. Tá? Então, um peão nunca captura para trás, tá? Então, o peão preto não pode capturar para trás, como também o peão branco também não pode capturar para trás. Tá? Agora, essa torre, se for a vez das pretas, a torre pode voltar e capturar qualquer peça. Então, né, a expressão todas as peças do xadrez podem voltar menos o peão, ela é bem concreta. Assim, eu fico repetindo bastante para os alunos isso. Todas as peças do xadrez voltam, tanto para se movimentar quanto para capturar, menos o peão. O peão é a única peça do xadrez que só avança. Ficou claro, Miss Lene? Legal. Pessoal, eu preciso das dúvidas de vocês, porque o conteúdo, né, tipo, como eu disse, é o xadrez básico, e o curso ele é voltado, né, para quem, também para aqueles que nunca viram o xadrez, e a gente já passa todas essas regrinhas aí. Legal se vocês ouviram alguma regra que nunca tinham ouvido, isso é bem interessante, mas eu vi que a maioria de vocês já tinha contato com o xadrez. Então, o conteúdo fluiu, assim, né? Foi bem rápido, foi bem dinâmico,
Então agora eu preciso das dúvidas de vocês. Beleza. O pessoal mandando no chat aqui, tá ok, tá claro. Ô, Paulo, poderia Oi. fazer mais exercício desse com Miss Lene, outra pessoa que está iniciando agora para ver outro exercício parecido com esse. A pessoa aí tirando as dúvidas. Uhum. Outra pessoa aí para. Tá. É que eu vejo que a maioria não está com o microfone aberto. Quando eu compartilho a tela, não está aparecendo o chat para mim. Deixa eu ver se eu acho o chat aqui. Aqui achei. Ô, Mislene, você quer fazer uma partida aqui para fixar? Questão do cavalo, né? Que pula pelas peças. Né? Ela não quer ir. Vê alguém, se alguém quiser. Aí no próximo módulo a gente já vai falar de rock, né? Porque como aqui é bem básico, nem o rock a gente passou, né? Só para puxar assunto, então, já que a gente tem esse tempo aí, Paulo, eu poderia falar um pouquinho do relógio, então. Certo. Do relógio, que aqui não aparece o relógio, né? Falar um pouquinho, né? Para quem está chegando agora, para entender que o xadrez lida com o tempo, né? Como eu falei ali que sem o rei aqui, aquele exercício que a gente fez, eu ponho 5 minutos para cada um. Então, quando a gente tem esse material na escola, né, que não é uma realidade da maioria. Então, a gente tem que adaptar. Eu, quando comecei, que não tinha relógio lá na escola, eu pedi para eles baixarem um app no celular mesmo, né? No Lichess tem o relógio. Então, qual que é a dinâmica de um relógio numa partida de xadrez? Então, esse relógio ele é constituído, né, tem a peculiaridade de ter 2 timers, quer dizer, 2 relógios num aparelho só. Então, esses 2 relógios, ele vai funcionar um de cada vez. Então, ele só vai contar o tempo daquele que está por fazer a jogada. Então, inicia-se a partida, o tempo das brancas começa a diminuir. A partir do momento que as brancas fez seu lance, aciona o relógio das pretas, né, o tempo das pretas é que começa a diminuir. Então, com isso, você tem um controle de tempo de uma partida, né? Então, antigamente, quando não tinha relógio, as partidas duravam dias, chegava um determinado horário, encerrava ali o salão e eles tinham que selar o próximo lance no envelope. Então, tem umas místicas aí do que já foi, né? Mesmo quando tinha, antes de ter o relógio, e quando tinha o relógio e partidas que durava de um dia para o outro, era com bastante tempo, né, no relógio. Hoje se diminuiu muito, né? Então, cada
tempo que se determina para uma partida que determina o estilo do xadrez. Então, nós temos o de 5 minutos, que é o relâmpago, temos de 20 minutos, que é rápido, e tem a partir de 1 hora, que é o convencional. Então, quem joga com 1 ou até 2 horas aí para cada um é amador. Quando vai se jogar os jogos profissionais, é com 2 horas e meia, 3 horas cada jogador. Né? Aí tem uns incrementos lá que começa com 2 horas, chega um determinado lance, ganha mais 45 minutos ou mais 30 minutos, e uma partida acaba durando 6 horas aí. Mas isso lá no alto nível. Então, para nós aqui de escolar, a gente costuma jogar 5, 10, 20 minutos para cada um. Né? Então, o relógio ele vem bem a calhar assim, para você conseguir controlar o tempo de rodadas, para você conseguir fazer dentro de uma aula, né? Então, como eu estava falando, antes de ter o rei, eu faço 2 partidas por aula. Quando eu coloco o rei, aí dá para coloca eles para jogar lá 10, 15 minutos para cada um, e dá para fazer no máximo 2 partidas também por aula, né? Quando você tem uma aula de 50 minutos. Mas é isso aí. Oi? Deixa eu ver se eu aumento sua tela aqui. Aqui. O Marius está mostrando o relógio aí. Vira a parte de cima para a câmera, essa parte. Só virar. Isso. Então, um tempo para cada um e é isso. Aciona aí. Aí, quando faz o lance, aciona o relógio. Um pausa e o outro começa. Ainda bem. Beleza? Porque assim, eu falei no relógio, porque às vezes o aluno ele vê o tabuleiro e vai para uma competição e vê um equipamento do lado, né? Aí, oxê, professor, eu nunca vi o que é aquilo ali, né? E é bom ele ter uma noção do que seja, né? Sim. Eu estava falando, quando não tinha relógio na escola, eu pedi para eles instalarem no próprio celular, né? Agora, são realidades totalmente diferentes. A gente pode chegar, ser mandado ir para uma escola que eles não têm um celular, né? Então, é realidade. Mas tem que mostrar, tem que falar que existe, né? Para eles não... Mas para levar para uma competição, aí você já tem tempo hábil para mostrar para eles. É legal colocar uns vídeos também, né? De como que é uma competição com 100, 200 mesas, assim, para eles não... Se você for levar, para eles não se assustarem de tanta gente. E agora com essa pandemia, não sabemos quando, né? Beleza, gente? Se surgir alguma dúvida, pode mandar lá no grupo, né? Pode mandar no grupo do WhatsApp, que eu respondo assim de prontidão lá. Se os colegas, até tô vendo que tem muito colega gabaritado aí também, quem vão ajudar aí a responder. Eu sou mais conversador, né? Oi? Eu sou mais conversador. E... Assim, ô Paulo, depois que o menino aprende, eu já fez essas coisas, nem esse meu aqui, já participou, já sabe o movimento de peça, já coisou tudo. O que vale a pena ensinar a ele? Assim, por exemplo, os materiais elementares, alguma coisa assim, um exercício que você tem para Então, já jogar. qual que é a idade dele? Porque mesmo...
Ele 7 aprendeu anos. faz um ano que ele aprendeu, já passou no campeonato, muita Aham. coisa. Então, você tem que pegar todos as partes elementares, tipo, igual você falou, mate elementares. Então, você vai dar mate em 1 e mate em 2 direcionado. No CTXB, que é um CT online que a gente criou, eu e um aluno, nós criamos um CT e estamos dando aula, assim. E a gente separou por rate. Então, quem tem de 900 a 1.100 vai fazer esses mate elementar. Mate em 1, aí eu estou dando agora mate em 2 com temas. Assim, ó, mate em 2 com a dama. Mate em 2 com sacrifício da dama. E aí tem outros exercícios que é ganha a dama do adversário, ganha a torre, né? Tipo, ganha um cavalo, daí tem espeto, essas coisas. Então, tipo, essa idade tem que repetir muito as posições básicas mesmo, os táticos básicos, assim. Mislene está perguntando o movimento do rei. Oi? Mislene está perguntando o movimento do rei. Então, a gente passou bem rápido. Então, o rei ele vai se mover uma casa para cada direção. Então, ele pode andar para frente, diagonal, para os lados e vou fazer o movimento dele aqui para frente. Deixa eu tirar o bispo daqui. Então, ó, ele pode ir para as diagonais e pode ir para os lados. Tá? Então, o rei ele anda uma casa em qualquer direção. Deixa eu ver, meu bate-papo some aqui quando eu tô... Quando apareceu. Tá. Entendeu, né, Mislene? Beleza. Mas tem dúvida, gente, tem que perguntar mesmo, assim, porque você viu, a gente preparou aí esse espaço de 2 horas para vocês ir tirando as dúvidas, como a gente foi passando, né? Todo o conteúdo foi bem rápido aí. Beleza? No próximo módulo a gente vai ver rock, né? Vai ver alguns exemplos de checkmate. E no próximo módulo a gente colocou até um tipo de estágio, né? A gente vai fazer um campeonato com os alunos que a gente formar depois que terminar o curso do nível 1. Beleza, gente? Podemos finalizar, né? Deixando que se surgir alguma dúvida, depois pode perguntar no grupo do WhatsApp. Beleza. Muito obrigado, então, aí a atenção e a paciência de vocês. E em breve nos vermos aí nos próximos módulos, que, né, tem o professor Holanda que faz o próximo módulo, mas eu vou divulgar aí para vocês, daí eu sempre estou fazendo a parte aqui da gravação. E daí eu quero contar com vocês nos próximos módulos aí. Beleza? Então, um abraço a todos
né? Tenham uma boa noite e um bom final de semana.